Então, pessoal, tomamos uma aguinha, tomamos um cafezinho, vamos agora ao que nós chamamos de parte 2, né? Dessa unidade 3 são os impostos em espécie. Resolvi dividir para não ficar um conteúdo muito maçante, né? Estamos falando de imposto, então, e são muitos, então nós dividimos, falamos na parte 1, nós tentamos relacionar ali os impostos de obrigação da União, né? Tem a União como seu ente regulador, e agora mesmo que tem a União como ente regulador, mas eles dizem respeito muito aos estados e municípios, pela parte que os estados e municípios têm nesses impostos. O primeiro deles é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, que é outro tributo de competência da União. No entanto, 50% do valor arrecadado é repassado ao município. Então, o ITR, o Imposto de Propriedade Territorial Rural, beleza. Mas os municípios em que esses imóveis estejam situados, eles recebem 50% dessa arrecadação. Esse tributo incide sobre a propriedade, o domínio útil, né, com aspecto da propriedade que pode ser destacado e entregue a outro, ou a posse da terra fora da zona urbana. Então, é atividade rural mesmo. Esse tributo ele tem caráter seletivo, ou seja, suas alíquotas devem ser fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inclusive, ele é calculado sobre o valor da terra nua, né? Não incidido sobre pequenas glebas, aquelas glebas rurais destinadas a próprio sustento, né? Definidas em lei, e quando há sua exploração, desde que o proprietário não possua outro imóvel. É importante observar que não interessa qual é a destinação do imóvel rural, se vai ser para residência, se vai ser para exploração agrícola, agropecuária. O que importa de fato é a sua localização fora da zona urbana. Então, se ele está nos limites do município, tá? Mas foram declarados como zona rural, então, em vez de sofrer a incidência do IPTU, ele vai sofrer a incidência do ITR, tá? Que é o Imposto Territorial Rural. E aí, independe se você mora nessa unidade, né, nesse imóvel rural ou não, mas você vai pagar o ITR. Quanto maior a utilização do imóvel para fins produtivos, menor será a taxação, que ocorre sobre o valor da terra nua declarada. Tá? O instrumento de coleta dessas informações determinantes do tributo é a declaração do ITR, o DIAT, obrigação acessória, a que estão sujeitos os proprietários rurais, uma vez ao ano até o dia 30 de setembro. É bom a gente deixar claro, fazer um link com tudo que nós já vimos até agora, em matéria de lançamento, né, em matéria de declaração, né, de como é que o tributo nasce. No caso do ITR, ele nasce dessa declaração espontânea, embora seja obrigatória, né, você tem até 30 de setembro para poder fazer essa declaração, mas a declaração ela é do contribuinte. Então ele é que diz quantos hectares tem plantado de pastagem, de plantação agrícola, enfim, né, quanto é utilizado para a criação de bovino, caprino. Né? Então, com base nessa declaração, que é calculado o que é terra produtiva, o que é terra improdutiva. Essa terra improdutiva é que vai servir de base de cálculo para o imposto. Tá? Falei assim mais de ordem prática para que vocês conheçam bem a estrutura desse lançamento. Você sabia que existe um imposto sobre grandes fortunas? Pois é, se é afortunado também custa caro. O imposto sobre grandes fortunas é mais um tributo previsto na Constituição Federal, que será de competência da União. Por que eu digo será? Será porque, apesar de estar previsto na Constituição, mas ainda não foi regulamentado por lei no Brasil. Logo, na prática, esse tributo ainda não foi implementado. Vocês já pensaram nessa moda pega? A quantidade de gente que vai ficar... tem uma razão muito grande para esse imposto não ser
implementar, né? As grandes fortunas, aliás, estão nas mãos de quem cria as leis, então é natural que isso não vai acontecer nunca. Em compensação, não há como ficar alheio ao ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de qualquer bem ou direito, que é de competência dos Estados. Tá? O objeto de tributação é a transmissão de bens por meio de doações e heranças. Em se tratando de transmissão de bens imóveis, o imposto é recolhido pelo Estado, onde esses se situam. No caso de bens móveis, o recolhimento é feito pelo Estado onde se processar o inventário ou tiver o domicílio do doador. O imposto incide sobre o valor venal, valor de venda, da transmissão de qualquer bem ou direito à vida. Esse haver pode ser por sucessão, legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória, né? Ou por doação. São contribuintes do ITCMD na transmissão, causa mortes, o herdeiro ou o legatário. No fideicomisso, o fiduciário. Na doação, o donatário. Na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso, o cessionário. Né? Então, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esses nos atos em que intervierem ou pelas omissões de quem forem responsáveis. O tabelião, o escrivão e demais serventuários de ofício em relação aos atos tributáveis praticados por ele ou perante eles, né, em razão do seu ofício, então eles estão ali para fazer esse registro. O doador, o cedente de bem ou direito, e no caso do parágrafo do artigo também o donatário, né? Qualquer pessoa física ou jurídica que detiver o bem transmitido ou estiver na sua posse, na forma da lei, os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores, né? Os tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados, os administradores de bens e terceiros, pelos tributos devidos por estes, o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. Como veio, é bem difícil ficar ileso a este imposto. Outro imposto bem comum no nosso dia a dia é o ICMS. O imposto sobre circulação de mercadoria, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e municipal e a comunicação. Com o nome desse, é compreensível que se refira a ele apenas pela sigla. Ninguém vai dar conta de ficar falando, sobre circulação de mercadoria, serviço. O ICMS é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal. Trata-se de uma das principais fontes de recursos para os cofres dos Estados na atualidade. Incide sobre a circulação de mercadorias e sobre dois tipos de serviços: o transporte intermunicipal e interestadual e a comunicação. Então, outros serviços que podem ser tributados por meio do ISS, de competência dos municípios, mas se não estiverem na lista específica dos serviços tributados pelo ISS, estarão isentos. Tá? O ICMS pode ser seletivo, com alíquotas distintas em vista da essencialidade da mercadoria e do serviço. Assim, sobre produtos tidos por essenciais, a alíquota será menor. Então, a alíquota do ICMS sobre o feijão, o arroz, ela é diferenciada da alíquota do ICMS aplicada à bebida, né, a tocadores, no caso, batom, perfume, enfim. Esse tributo também não é cumulativo, como ocorre no caso do IPI, tá? Dessa forma, o que for devido é compensado em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Aquela regra que eu expliquei para vocês quando falamos de IPI, né? Se você comprou a mercadoria e vai repassar essa mercadoria para frente, o ICMS que você recolheu na aquisição, você vai deduzir por ocasião da revenda dessa mercadoria, tá? Então, nesse tributo ocorre um fenômeno chamado de substituição tributária. O que significa isso? Significa que o fisco, para facilitar a arrecadação do tributo, atribui desde a
consecução do produto ali, o encargo do tributo é algo substituto. Então alguém vai ter que pagar o imposto, tem que recolher esse imposto. Se alguém vinculado de alguma forma ao fato de que não o verdadeiro contribuinte, porque quem é contribuinte do ICMS? O contribuinte do ICMS é o consumidor, certo? Por quê? Só que como o Estado não está com tempo disponível para esperar que o consumidor pague por esse imposto, então ele atribui a um substituto, uma pessoa vinculada, de alguma forma, ao fato de que aquela mercadoria vai gerar ICMS. Então essa pessoa que não tem a obrigação de pagar o tributo, substitui o verdadeiro contribuinte. Né? Para quê? Facilitar a arrecadação do Estado. Atente-se aos detalhes da modalidade na página 59 da apostila. E eu vou colocar aí também na nossa biblioteca um esqueminha para vocês compreenderem essa relação, né, entre a origem da mercadoria e o destino dela, como essa reta linear aí, desde onde sai a mercadoria até chegar no seu consumidor final, como é que se comporta a adição e subtração do ICMS, principalmente no caso da substituição tributária, e se tratando do princípio da não cumulatividade, tá bom? E o IPVA? O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA é de competência dos Estados, do Distrito Federal, e incide sobre a propriedade de veículo automotor, abrangendo veículos terrestres, como automóveis, motos, ônibus, caminhões e outros, como aeronaves e embarcações. Então, o imposto é recolhido no local onde o veículo é emplacado, independentemente de onde reside o seu proprietário. Sua base de cálculo é o valor do veículo, né, aferido a cada ano, de acordo com a tabela FIP. Contudo, nada impede a seletividade de alíquotas, por exemplo, em vista do tipo de combustível utilizado, né, ou da utilidade. Utilitário, a alíquota é 2%, particular é 4%, e assim sucessivamente. Então, da receita proveniente desse tributo, 50% da arrecadação pertence ao município onde o veículo está emplacado. A competência para a instituição do IPVA é do Estado. Tá? Já o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, é de competência do município. É coincidência sobre a propriedade de imóvel urbano e sobre a posse ou domínio útil de imóvel urbano. O IPTU tem a denominação de imposto predial por incidir sobre imóvel construído e territorial, porque igualmente abrange o imóvel sem construção. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, o seu valor de venda no mercado, calculado a cada ano. Assim, o critério de determinação do seu valor deve ser objetivo, pois considera os terrenos e as edificações, não a condição econômica de seus proprietários. Tá bom? Então, isso depende muito. Se você tem 10 imóveis, depende do endereço que você mora. Né? Vale a situação do imóvel, qual é a estrutura dele, então o valor de mercado dele. Né? Esse mesmo valor de mercado avaliado conforme os avalistas, né? No caso, aí, os peritos que trabalham no setor específico da fiscalização e renda do município. Tá? E o ITBI? O ITBI é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis por ato oneroso, também de competência do município, e incide sobre a transmissão entre vivos, né? Não por herança, porque por herança é o ITBI, por ato oneroso, ou seja, envolve dinheiro ou contraprestação semelhante de bens imóveis, por exemplo, compra e venda, né? E de direitos reais sobre imóveis, por exemplo, o direito de usufruto. Também de competência do município, nós temos o ISS-QM, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. O ISS ele incide habitualmente sobre prestação de serviço remunerado, tanto por empresa ou profissional autônomo, né? E esses serviços devem constar de uma lista instituída pelo município. Os serviços devem seguir a lista básica do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968,
com relação da Lei Complementar 56, de 15 de dezembro de 87, atualmente disposta em anexo à Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2013. Então, vocês peguem lá a Lei Complementar, o anexo da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2013, para vocês verem quais os serviços que podem ser tributados, né, com ISSQN pelos municípios. O município pode até deixar de tributar determinado serviço, mas não deve incluir na sua lista de serviço qualquer serviço que não conste dessa lista básica que nós nos referimos da Lei Complementar 116. Bom, é isso. Nessa visual, apresentamos os impostos em espécie, previstos e já instituídos no direito brasileiro. É preciso ressaltar que o foco foi reconhecer a competência para a sua instituição e seus fatos geradores. No entanto, foi possível verificar outros aspectos relevantes que envolvem cada um dos impostos, como a natureza, o princípio da não cumulatividade, a condição nonagesimal, enfim. Espero que com este recurso tenhamos conseguido auxiliá-los numa melhor compreensão dos conteúdos. Então, mãos à obra, vamos às atividades propostas e não se esqueçam de participar dos nossos fóruns. Até a próxima!